Salve galera, Matheus Costeiro para mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar para vocês sobre bíceps. A gente vai utilizar três equipamentos, vou falar sobre a diferença dos equipamentos halteres, barra reta, barra W, para que cada um deles serve, a influência das posições de antebraço e punho na hora de executar o bíceps e quais são as contrações auxiliares e a influência da posição do tronco na execução do bíceps quando a gente utiliza peso livres, não elástico e não polia. Então, vamos ao treino, vamos ao que interessa para fazer do seu treino um treino mais eficiente, com mais consciência do que você está fazendo quando está executando exercícios de bíceps. Eu quero começar explicando para vocês que independente do equipamento que a gente estiver utilizando, sempre que a gente estiver treinando bíceps, a gente vai estar flexionando o cotovelo contra a resistência e estendendo o cotovelo contra a resistência. Independente se nós estamos treinando para ficar mais fortes, conseguir vencer uma resistência maior, ou se nós estamos treinando para ficar mais bonitos, com um bíceps mais bonito, a proporção de movimento sempre vai ser o antebraço dobrando sobre o nosso braço, e é isso que vai fazer o bíceps ativar. Esse é o princípio do exercício de bíceps. Então, primeiro, eu vou falar sobre a diferença entre os equipamentos. Quando a gente fala em halteres, a gente tem todas as posições de mão liberadas. Então, eu posso fazer o bíceps, a flexão de cotovelo em N diferentes posições, rotacionando, não rotacionando. O fato de ser um implemento independente, onde os meus braços movimentam independentemente, existe uma demanda de estabilidade maior. E isso vai acarretar mais demanda na articulação do ombro e na escápula, o que não tem nada a ver diretamente com o cotovelo, mas ele dá uma certa liberdade por um lado e aumenta a demanda de contrações musculares por outro lado. Já a barra reta, ela vai ter apenas uma única posição possível, sem alterar durante o exercício, que vai ser a posição completamente supinada da mão ou a posição completamente pronada da mão. Já a barra W, ela é mais anatômica para indivíduos que não têm a supinação completa do antebraço ou a pronação completa do antebraço. Como que eu sei se eu tenho ou não tenho a pronação ou supinação completa do antebraço? O teste é bem simples. A gente encosta os cotovelos no corpo e rotaciona a palma da mão completamente para cima e verifica se a palma da mão vira completamente sem grande esforço. E depois a gente faz o oposto. A gente vira a palma da mão para baixo. E se a gente tiver a pronação completa, a gente não precisa usar a barra W, podemos usar sempre a barra reta. A mesma coisa para a supinação. No meu caso aqui, eu tenho a supinação completa do meu antebraço, mas eu não tenho a pronação completa do meu antebraço. Para os exercícios de bíceps, não existe uma demanda muito grande para mim, porque eu tenho a supinação completa. Então eu poderia tranquilamente fazer sempre com a barra W. Quando que eu gosto de usar a barra W para fazer exercícios de bíceps? Quando eu quero diminuir a tensão no meu cotovelo e quero distribuir melhor entre flexores do punho e pronador redondo, para conseguir ter um pouco mais de ação no bíceps, menos demanda de punho e menos demanda de cotovelo. Nessas ocasiões eu uso a barra W para fazer bíceps. E já como vocês viram que eu não tenho a pronação completa, 99% dos meus exercícios de tríceps será feito com barra W ou com halteres, porque eu não tenho a pronação completa. Então, para eu conseguir virar a palma da minha mão completamente para baixo, usar uma barra reta, os meus cotovelos vão abrir demais, isso vai diminuir a ação no meu bíceps e vai aumentar a ação no meu peitoral e no meu ombro. Mas como o vídeo hoje é sobre exercícios de bíceps, vamos ao que interessa. A segunda parte desse vídeo, que inicia agora, eu vou falar especificamente sobre a influência da posição do tronco nos exercícios de bíceps. Eu vou mostrar ele sentado e depois eu vou mostrar ele em pé. Quando eu permaneço com o meu tronco vertical em relação à gravidade e eu faço a flexão de cotovelo em qualquer posição de punho, eu vou ter o pico de torque na metade do caminho, quando o meu cotovelo está em 90 graus. Então aqui é a fase mais difícil do exercício. Eu movimento ele para cima e para baixo e a fase mais difícil do exercício é quando eu estou no meio do caminho. Aqui especificamente. Eu posso mudar o pico de torque do exercício, o pico de contração máximo, apenas alterando a posição do tronco. Eu posso deixar o início do exercício mais difícil, inclinando o meu tronco para trás e aumentando a dificuldade. O pico de torque já é logo no início, quando eu preciso começar a flexão do cotovelo, quando eu preciso começar o breve início do movimento, e aqui em cima fica super leve, porque o meu antebraço está alinhado com a gravidade. Então, nessa posição, o halter não gera nenhuma sobrecarga em cima do meu bíceps, apenas do meu tronco e do meu ombro.
E eu posso fazer o extremo oposto, inclinando o meu tronco à frente, facilitando o início do movimento e dificultando o final. Aqui, o meu antebraço está numa angulação em que a gravidade tem uma grande ação para empurrar a minha mão para baixo e gerar mais torque no meu bíceps. Em termos musculares, essa posição inclinada para trás vai utilizar os feixes mais baixos da musculatura do bíceps. A posição vertical vai utilizar os feixes médios e a posição inclinada à frente, os feixes mais superiores, de acordo com a inclinação e o pico de torque do exercício. Esse mesmo princípio pode ser utilizado quando a gente está utilizando peso livre, que é o objetivo da aula de hoje, com qualquer uma das barras. Eu posso fazer o exercício com o meu tronco inclinado para trás e aumentar a dificuldade no início do movimento. Eu posso deixar meu tronco na posição vertical e dificultar a fase média do movimento, ou eu posso inclinar à frente e dificultar a fase alta do movimento, independente do equipamento que a gente estiver usando quando for peso livre. Essa mesma regra não necessariamente vai se aplicar a uma polia ou algum outro tipo de resistência, porque o vetor de força não vai ser necessariamente a gravidade. Dito isso, a gente vem para a última fase dessa aula, que são as contrações auxiliares. Quando a gente fala em exercícios isolados, a gente tem que entender que a gente está dando ênfase no músculo-alvo, nesse caso do treino de hoje, do vídeo de hoje, especificamente sobre o bíceps. Contudo, entretanto, todavia, eu preciso entender que se o meu tronco estiver móvel ou se movimentando, eu estou isolando o mínimo possível. E aqui a gente entra um pouquinho em técnicas avançadas de treinamento. Os roubos podem ser feitos em algumas ocasiões, mas o início da série nunca vai ser roubando. Então, o início da série, para ser mais eficiente, eu posso acrescentar uma contração de peitoral e uma contração de grande dorsal para estabilizar o meu corpo e especificamente os meus ombros e a minha escápula e isolar mais o meu bíceps. Como que eu faço isso? Eu faço uma forte depressão de escápula, onde eu empurro os meus ombros contra o chão e isso ativa peitoral e dorsal, estabiliza o meu ombro, a minha escápula e me permite isolar ainda mais o meu bíceps. É claro que isso vai me dar muito a demanda de consciência corporal, a atenção que eu preciso colocar no exercício e o desgaste muscular geral do meu corpo. Isso gera uma fadiga corporal muito maior do que eu só pensar em dobrar e esticar o cotovelo. Contudo, aumenta expressivamente a eficiência do movimento de flexionar o cotovelo e estender o cotovelo contra a resistência. Essas contrações auxiliares, elas são extremamente positivas na hora de executar o movimento. Na prática, eu movimentando sem me preocupar com a posição das minhas escápulas, sem me preocupar com contração muscular, o meu movimento fica mais ou menos assim, e a partir do momento que eu faço uma forte depressão de escápula, que contrai meu peitoral, contrai meu grande dorsal, e aí sim eu contraio a musculatura do meu bíceps de forma consciente, eu fico mais parecido com um robozinho. O meu movimento fica muito mais fluido e automaticamente muito mais concentrado no músculo que eu quero estressar, que nesse caso é o bíceps. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, mas coloca também se você gostou ou não gostou, é importante para eu melhorar nos próximos vídeos. Curte, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.